Olá, amigos da TV Nova Luz e Rádio Rio de Janeiro. Estamos todos juntos nessa tarefa inadiável de falar de Jesus até que consigamos viver os seus ensinamentos libertadores. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com você. Você conhece o seu guia espiritual? Sabe o nome dele? Gostaria de falar com ele? A maioria das pessoas não conhece o seu guia espiritual, porque não crê na possibilidade de conhecê-lo. Algumas pessoas precisam estabelecer um verdadeiro treinamento para entrar em contato com esse espírito amigo. Outras pessoas, no entanto, realizam esse encontro com naturalidade. Por que acontece isso? O guia espiritual se encontra em uma dimensão física diferente da dimensão do seu protegido encarnado. E os médiuns ostensivos têm mais facilidade para estabelecer esse contato. Na verdade, qualquer pessoa pode estabelecer esse contato mais estreito com seu guia espiritual, porque, segundo os espíritos, todos nós somos médiuns. Os que não são médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que ainda não têm essa especificidade cerebral, precisam de treinamento e dedicação. Cada guia espiritual está profundamente ligado ao seu protegido, por conhecimento anterior ao seu renascimento, e sempre executa a sua missão com um sentimento espontâneo de ajuda. Segundo nos relata, essa ajuda que é realizada com desvelado amor também significa uma oportunidade do guia acelerar a sua própria evolução. Esse espírito é um amigo constante e amoroso que Deus proporciona a todos os encarnados ao longo da sua jornada na Terra. Depois que tive a certeza dessa possibilidade, decidi entrar em contato com meu guia espiritual. Intuitivamente, eu achava que ele se expressava numa forma masculina. A percepção da presença desse espírito vai se tornando muito clara à medida que se busca o conhecimento, através da literatura espírita, de como fazer para entrar em contato com ele. Um dos livros que mais me tocou foi Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, onde o autor espiritual descreve neste livro detalhes do seu despertamento na realidade espiritual e todo o processo do seu projeto de retorno à Terra no departamento de reencarnação. Fiquei impressionada com o trabalho que dá o retorno de um espírito à Terra, ou seja, o projeto da reencarnação. E a explicação de como se dá a busca do guia espiritual. É emocionante. Alguém imagina o que seja a quantidade de dados que é preciso acessar para um retorno à Terra? Leia sobre isso, meus irmãos. Ivone relata no livro com riquezas de detalhes, desde a busca dos pais e a forma anatômica do corpo, até os encontros prováveis com os amigos em países já conhecidos anteriormente. Tudo é criteriosamente planejado e executado, até mesmo
a possível recusa dos envolvidos nesse processo. O futuro reencarnante analisa também a profissão que lhe permitirá reescrever as histórias pregressas de erro, como também o parceiro da sua empreitada e até mesmo os possíveis filhos. Todo o projeto, muito bem estudado, culmina com a aquiescência do guia espiritual que lhe dará o suporte necessário para que o planejamento seja cumprido, pelo menos nas partes fundamentais. É incrível o que parece ser coincidência ou sincronicidade em nossa vida, nada mais é do que a evidência de que a lei precisa ser cumprida. Só mesmo desconhecendo as leis divinas, o indivíduo pode culpar alguém pelos acontecimentos ruins da sua própria existência. O treinamento é simples. Uma vez na semana, depois de alguns minutos de relaxamento e desenvolvimento de exercícios que induzem ao transe, que é um estado alterado da consciência, evoque, chame o seu guia espiritual a fim de obter notícias sobre a sua existência. A princípio, é possível receber frases simples, pequenos textos morais, trazendo ao final uma assinatura, seu guia, ou simplesmente nenhuma assinatura. Poderia também ter dúvidas se o que recebeu é resultado do seu próprio desejo, ou se é mesmo do seu guia ou da sua guia espiritual. Mas depois saberá estabelecer a diferença entre o seu pensamento e o pensamento dele ou dela. Na minha experiência pessoal, depois de me integrar em um grupo de educação e prática da mediunidade por 8 anos consecutivos, os textos foram se tornando mais elaborados, com orientações para a solução de muitos problemas. A palavra de estímulo e esclarecimento, depois de tantos anos, eu tive a intuição de um nome para o meu guia espiritual. Que alegria senti em saber o nome do meu protetor espiritual. A intuição que tinha de que esta individualidade se expressava numa forma masculina se confirmou. Com o tempo, passei a compreender, com a ajuda do próprio guia, que o nome ou a forma com que se apresentava não era assim tão importante. Na realidade espiritual, a questão do nome e da forma exterior é irrelevante. A primeira vez que senti ostensivamente a presença do meu protetor espiritual foi quando precisei tomar uma decisão muito importante. Meu guia quase se tornou visível, tentando impedir que eu fizesse o que eu havia planejado. Ignorando toda a advertência, realizei o meu plano. Não foi nada bom para mim. Aprendi com o erro e a dor. Esse fato ocorreu na minha adolescência e não cabe aqui descrever detalhes, mas apenas relatar a certeza de que vivi um sofrimento desnecessário, o que me serviu de alerta para prestar mais atenção às intuições, às advertências desse espírito amigo. Já aconteceu isso com você? Já desistiu de fazer alguma coisa ouvindo a sua intuição? Ou ao contrário, errou porque não ouviu o alerta interior? Outra vez,
esse contato aconteceu comigo durante o sono, e a lembrança configurou-se como um sonho. Estava naquele estado mental intermediário, não estava dormindo e nem acordada. Quando desejamos trabalhar com os espíritos desencarnados, especialmente uma mesa mediúnica, temos que ter em mente duas coisas fundamentais: seriedade e compromisso. Seriedade porque os bons espíritos são sérios. Mas a seriedade não quer dizer falta de sorriso ou cara feia, e sim engajamento, responsabilidade, sinceridade, amizade, respeito e compromisso com o bem. Dado a pouco adiantamento espiritual dos habitantes do nosso planeta, pode-se concluir que as mensagens mediúnicas creditadas a pessoas famosas que desencarnaram precocemente devem ser analisadas com muito cuidado. Tudo pode ser imitado e não se pode desconsiderar a fraude intencional ou a mistificação. Antigamente, existia a crença de que pessoas boas morriam mais cedo do que as más. E se olharmos as coisas a partir da ótica materialista, certamente não encontraremos resposta para esta delicada questão. Se, no entanto, partirmos do princípio que somos seres imortais e que estamos em uma escalada evolutiva em direção à perfeição, compreendermos com facilidade que a vida terrena é apenas uma parte desse processo. A verdadeira vida é a espiritual. E as diferenças existentes entre as pessoas são as várias etapas em que o espírito se encontra em termos de evolução. O viver muitos anos, portanto, é muito relativo. A vida terrena é a escola que a criatura precisa para se aprimorar. E o tempo que deve demorar aqui depende de sua necessidade. Pela lógica, poderíamos dizer que os espíritos bons precisariam de menos tempo na Terra? Pela lógica, nós poderíamos dizer isto? Pela lógica da nossa evolução, sim. Mas para Deus não tem nada a ver. Por isso, nas colônias socorristas próximas à crosta terrestre, encontram-se espíritos em condição de crianças e adolescentes. Deve-se saber, entretanto, que essa situação é transitória. Assim, meu irmão, minha irmã, se quiser dar mais suavidade e alegria à sua vida, busque entrar em contato com seu guia espiritual. Ele ou ela está com você desde antes do seu nascimento. E lembre-se que quando você faz a opção de trabalhar no projeto de amor de Jesus, mais espíritos amigos estarão contigo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.